Um segredo cuidadosamente escondido durante mais de 30 anos explodiu como uma bomba em pleno tribunal britânico, pegando toda a nação de surpresa e colocando a própria monarquia em xeque. Quando os príncipes William e Harry entraram na sala de audiência, nenhum dos dois imaginava que, em questão de minutos, suas vidas mudariam para sempre. Tudo aquilo que acreditavam saber sobre suas origens e destinos foi abalado profundamente. Por décadas, sussurros e rumores circulavam discretamente sobre a possibilidade de Harry não ser filho biológico do rei Charles. A mídia tratava o assunto como um boato maldoso, sem provas concretas. Mas dessa vez era diferente. Um processo aparentemente comum sobre invasão de privacidade transformou-se no palco da revelação genética mais explosiva da história da família real britânica. E o que se descobriu foi inimaginável. Não apenas um, mas os dois príncipes poderiam não ser filhos biológicos do rei. O que antes era apenas um sussurro abafado por décadas de silêncio e formalidade veio à tona como uma tempestade. Um segredo que Diana jamais admitiu publicamente retornou com força total, levantando uma pergunta inquietante: quem, afinal, é o verdadeiro pai de William e Harry? Durante anos, Harry carregou o peso de suspeitas e comentários maliciosos, sempre pairando sobre sua imagem pública. A teoria mais comum apontava para James Hewitt, um ex-oficial de cavalaria com quem Diana teve um relacionamento próximo. Seus cabelos ruivos, porte atlético e uma conexão visível com o jovem príncipe alimentaram a curiosidade da imprensa. Jornais, programas de TV e colunas sensacionalistas não deixavam a história descansar. Seria o rei Charles o verdadeiro pai de Harry? O curioso é que tanto James quanto pessoas próximas à princesa negaram esse rumor repetidas vezes. Hewitt sempre insistiu que o romance com Diana começou apenas depois do nascimento de Harry, e mesmo amigos próximos da princesa consideravam tudo uma especulação sem fundamento. Contudo, quando um boato se instala no imaginário popular, não basta negá-lo com palavras. À medida que o casamento de Charles e Diana se deteriorava, as especulações ganhavam ainda mais força. O relacionamento era marcado por frieza, diferenças de valores e a constante sombra de Camilla Parker Bowles. Nesse clima tenso e solitário, Diana buscou afeto fora do casamento. Vários nomes foram mencionados ao longo dos anos, mas o de Hewitt sempre se destacou por causa da semelhança com Harry e da proximidade que mantinham. A renomada biógrafa Eleanor Ramon chegou a afirmar que o casamento entre Charles e Diana estava destruído muito antes da separação oficial. Eles dividiam o mesmo teto, mas viviam como estranhos, unidos apenas por obrigações reais e pelo amor aos filhos. A própria Diana, em entrevista histórica à BBC em 1995, declarou: "Éramos 3 nesse casamento, então estava um pouco lotado." A partir daí, as teorias nunca cessaram. Mesmo tendo jurado fidelidade até o fim da relação com Charles, Diana não conseguiu conter a desconfiança popular. Quando Harry entrou com um processo contra um tabloide por invasão de privacidade, ninguém imaginava que aquele caso abriria as portas para o maior escândalo do século envolvendo a realeza britânica. Em um movimento inesperado, o advogado de defesa do jornal pediu um teste de DNA com o argumento de que o conteúdo da reportagem era de interesse público. O Reino Unido parou. A monarquia aceitaria algo tão sensível? E se o resultado confirmasse as suspeitas? O que aconteceria com a sucessão ao trono? A resposta inicial da família real foi o mais absoluto silêncio. Nenhuma declaração, nenhum gesto. Mas por trás das paredes de Buckingham, o caos era inevitável. Advogados foram convocados às pressas. O conselho interno do palácio deliberava sem parar. A pergunta que pairava no ar era clara: permitir ou não o teste de DNA? Os advogados da coroa argumentaram que a exigência violava gravemente a privacidade dos membros mais importantes da monarquia. Invocaram a imunidade soberana, um recurso que isenta o monarca de responder a processos civis. Além disso, temiam abrir um precedente perigoso
que poderia desencadear investigações ainda mais invasivas no futuro. Por outro lado, o tabloide insistia: quando alguém ocupa uma posição pública, como a de um príncipe, sua vida deve ser transparente. E para garantir a legitimidade da monarquia, esse era um teste necessário. O caso se espalhou como um incêndio por todo o mundo. De Londres a Nova York, de Sydney a Joanesburgo, os olhos do planeta estavam voltados para o Reino Unido. A palavra sangue se tornou um dos termos mais buscados globalmente. Especialistas em direito constitucional, historiadores e analistas da monarquia britânica começaram a debater publicamente todos os cenários possíveis. Para muitos, esse era o maior momento de instabilidade desde a abdicação do rei Edward VIII, em 1936. E então, após dias de tensão, o juiz responsável pelo caso surpreendeu a todos ao autorizar oficialmente a realização do teste de DNA, mas sob rígido sigilo. 3 laboratórios independentes seriam responsáveis pela análise. As amostras seriam colhidas em momentos e locais diferentes, com total anonimato e segurança máxima. Lá fora, a imprensa fazia vigília ininterrupta. Dentro do palácio, o clima era de funeral. Fontes próximas relataram que Harry reagiu com serenidade incomum, como se já esperasse o desfecho. William, por outro lado, permaneceu em silêncio absoluto. O rei Charles, segundo membros de sua equipe, ficou completamente mudo por horas, atônito. E então veio a decisão inesperada de James Hewitt. Mesmo sem qualquer obrigação legal, ele se ofereceu voluntariamente para fornecer sua amostra biológica. Em um breve comunicado, afirmou: "Quero que essa história acabe, não por mim, mas pelos filhos da princesa Diana." As amostras foram coletadas sob vigilância rigorosa. Nenhum dado digital foi armazenado. Nenhuma foto foi tirada. Nenhuma imagem vazada. Apenas 3 envelopes lacrados com os resultados impressos foram entregues ao juiz. Para a amostra de Diana, tecidos médicos preservados em hospitais foram utilizados. Jamais um teste de paternidade envolvendo membros da realeza foi conduzido com tamanha confidencialidade. Os técnicos responsáveis assinaram contratos de sigilo absoluto, e uma data foi marcada para a abertura dos laudos. Nem o palácio, nem os envolvidos teriam acesso prévio. Tudo seria revelado sob supervisão judicial. No dia definido, a segurança em torno da corte foi reforçada ao extremo. Nenhum dispositivo eletrônico foi permitido. Apenas um pequeno grupo de pessoas foi autorizado a entrar: o juiz, os advogados e os protagonistas, William, Harry e o representante legal do rei Charles. O clima era de tensão sufocante. Quando o juiz rompeu o lacre do primeiro envelope, o silêncio era tão intenso que qualquer respiração parecia um alarde. O que foi lido em seguida não era apenas um número, mas uma verdade engavetada por mais de 30 anos. Não havia compatibilidade genética entre Harry e o rei Charles. As palavras do juiz foram claras, neutras, porém cortantes. A revelação atravessou os presentes como uma lâmina invisível. Harry permaneceu de cabeça baixa, sem esboçar reação, como se já soubesse. William virou o rosto, primeiro em direção ao irmão, depois ao juiz, buscando uma negação, um erro, qualquer explicação, mas não havia erro. O segundo envelope foi aberto, e mais uma vez, o resultado era negativo. Também William não possuía vínculo biológico com Charles. O colapso emocional foi imediato. William se levantou e deixou a sala sem dizer uma única palavra. Harry desabou, com o rosto coberto pelas mãos, imóvel. O advogado da família real, que havia preparado dezenas de cenários possíveis, ficou completamente paralisado, sem cor, sem reação. Ainda havia um último envelope, o do laboratório suíço. O juiz abriu, leu em silêncio e confirmou. Os resultados eram consistentes. Nem Harry, nem William eram filhos biológicos do rei Charles. Mas a comoção ainda estava longe de terminar. Junto ao relatório final, havia um anexo, uma comparação genética com uma terceira amostra. O nome do suposto pai estava escrito em um envelope lacrado,
exclusivo para o juiz. Ele o leu em silêncio, assentiu levemente e guardou o envelope em seu malote pessoal, que trancou com chave. Testemunhas disseram que, ao final da leitura, ninguém teve coragem de falar. Não por dúvida, mas por medo da verdade. O juiz decretou um recesso de 1 hora para que todos pudessem digerir o ocorrido. Durante esse intervalo, William não retornou. Harry permaneceu isolado em uma sala privada com seus advogados. Em Buckingham, o telefone não parava de tocar. Uma reunião de emergência foi convocada imediatamente. E a partir dali, os desdobramentos ganhariam contornos ainda mais dramáticos. Ao retornarem à corte após o intervalo, os advogados de William e Harry protocolaram um pedido urgente, que todo o processo fosse mantido em sigilo absoluto. Solicitaram que os documentos não fossem publicados, copiados nem arquivados de forma acessível. O juiz acatou. Os relatórios impressos foram imediatamente transferidos para um arquivo judicial com acesso restrito, sob ordem especial do parlamento. Mas, como é de se esperar em casos envolvendo a realeza, os rumores se espalham mais rápido que qualquer decreto. Ainda naquela noite, sites, blogs e redes sociais explodiram com a expressão choque de linhagem dupla, ou double line shock, como apelidaram. Já não era apenas Harry sob suspeita. William também estava fora do sangue real. A pergunta que emergia agora era inevitável. Quem é, então, o verdadeiro herdeiro do trono britânico? Uma verdade biológica que durante décadas permaneceu enterrada agora se transformava em uma crise institucional. William, criado para ser rei, preparado desde a infância para o trono, agora enfrentava a real possibilidade de nunca ser coroado. E se não fosse ele, seria Harry? Ou o trono deveria ser transferido para outro ramo da família Windsor? O rei Charles, recém-subido ao trono, convocou com urgência o Conselho Supremo da Casa Real. A reunião foi mantida em sigilo, realizada em Clarence House sem declarações à imprensa. Porém, veículos de mídia identificaram a chegada de carros oficiais um após o outro, alimentando a tensão nacional. Em entrevista especial à BBC, um constitucionalista alertou: se confirmado, será necessário reescrever a linha sucessória. É uma situação inédita desde o século XX. Naquela noite, Buckingham não dormiu. O escudo da monarquia tremia como nunca antes. Menos de 24 horas após a revelação dos exames, a família real declarou estado de emergência constitucional. Advogados, assessores de imprensa, historiadores e figuras do governo foram convocados, um por um, todos reunidos ao redor da mesma mesa onde, em gerações anteriores, decisões dinásticas haviam sido tomadas. Agora, enfrentavam a mais delicada de todas. O que fazer quando o herdeiro designado não possui mais legitimidade biológica? William não era apenas o símbolo do futuro, era o rosto da monarquia moderna. Cada ato, cada discurso, cada compromisso havia sido construído sobre a fundação de sua suposta herança real. E agora, tudo aquilo parecia prestes a ruir. Uma fonte próxima à família declarou: desde que saiu do tribunal, William quase não falou. Não está com raiva, nem chorou, mas parece que uma parte dele se apagou. Enquanto isso, Harry vivia uma ironia cruel. Por anos, foi visto como o diferente, o filho de origem duvidosa. Agora, descobria que não estava sozinho. Ainda assim, não se sentia vitorioso. A mídia explodiu novamente. Mesmo com o processo selado por ordem judicial, vazamentos começaram a surgir. Cartas antigas, áudios não divulgados, relatos de bastidores. O caso deixou de ser uma questão jurídica. Tornou-se um drama emocional, político e social. Canais como Al Jazeera, France 24 e Sky News transmitiam debates ininterruptos. Se Charles não era pai de sangue, quem deveria assumir o trono? William ainda era digno? O parlamento deveria intervir? E se não houvesse consenso? Em pouco tempo, parlamentares exigiram acesso ao dossiê completo. Uma ala sugeriu formar uma comissão para investigar a integridade da linha de sucessão.
Ao mesmo tempo, grupos republicanos aproveitaram o momento para renovar a proposta de abolir a monarquia e instaurar uma república. Pesquisas de opinião pública mostravam um sentimento generalizado de traição, não apenas pelo resultado dos exames, mas pela sensação de que o povo havia sido enganado por décadas por uma narrativa cuidadosamente construída. O que por tanto tempo simbolizou estabilidade, agora balançava diante dos próprios olhos da nação. Em meio ao caos, a rainha manteve silêncio absoluto. Não deu entrevistas, não apareceu em público, apenas enviou uma mensagem privada aos netos. A família continua sendo família. Vamos resolver isso com honra e discrição. Mas o silêncio já não bastava, pois outro elemento emergiu do passado. Uma carta da própria princesa Diana. A carta escrita por Diana havia sido cuidadosamente guardada para ser entregue a seus filhos quando completassem 30 anos. Segundo os vazamentos, ela começava com uma confissão comovente. Essa verdade pode te destruir se vier de outro. Por isso, te conto eu, mesmo que seja só com tinta. A autenticidade da carta nunca foi oficialmente confirmada, mas a comoção gerada por seu conteúdo foi avassaladora. Para muitos, aquelas palavras representavam o amor de uma mãe que, apesar da dor, quis proteger os filhos de um futuro incerto, mesmo às custas da verdade. O impacto foi tão profundo que provocou um raro reencontro. William e Harry, pela primeira vez em anos, se encontraram longe das câmeras, isolados na residência de infância Grove. Ambos cancelaram compromissos, desligaram os celulares e se fecharam em silêncio. Uma fonte da equipe de segurança revelou: ninguém teve permissão para entrar, sem assessores, sem criados, apenas eles dois e a verdade. Um amigo da família comentou: o único alívio deles é estarem juntos. Se um enfrentasse isso sozinho, não suportaria. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre os dois príncipes não era protocolar, era o peso do luto compartilhado. Enquanto isso, a mídia seguia em alvoroço. O governo mantinha reuniões de emergência, e outro ponto de tensão crescia dentro do palácio. Camila, a rainha consorte, descrita por fontes próximas como o pilar de serenidade ao lado do rei Charles, Camila assumiu um papel central na crise, coordenando encontros com advogados e orientando possíveis estratégias de comunicação. Mas nem todos viam sua atuação com bons olhos. Pessoas do círculo de William afirmavam que Camila estava ultrapassando seus limites, tentando assumir um protagonismo que não lhe cabia. Em meio à instabilidade, surgia uma dúvida inquietante. Estaria Camila se aproveitando da crise para fortalecer sua posição dentro da família real? A tensão aumentou quando foi revelado que ela pessoalmente pediu o adiamento de eventos públicos que teriam a participação de William e Kate. A justificativa oficial era proteger a privacidade da família, mas muitos interpretaram o gesto como uma forma de evitar que o casal monopolizasse a simpatia do povo. Simpatia essa que, naquele momento, poderia enfraquecer a autoridade simbólica do rei Charles. Kate Middleton, princesa de Gales, permaneceu em silêncio, mas não escondeu sua preocupação. Fontes próximas disseram que ela não culpava Harry e entendia seu sofrimento, mas temia profundamente por William, o homem que agora corria o risco de perder tudo por uma verdade que jamais escolheu. Foi nesse contexto que um novo detalhe surgiu, mudando novamente o curso da história. O nome do verdadeiro pai biológico dos príncipes, escrito no envelope lacrado, começou a ser especulado pela imprensa. Embora o nome não tenha sido revelado publicamente, 3 candidatos passaram a circular na mídia. Todos homens que nos anos 1980 tiveram relações próximas com Diana. Um deles, um ex-oficial de alta patente, possuía traços físicos semelhantes aos de William e Harry e colaborou com a princesa em várias causas sociais. As redes sociais foram inundadas com teorias e comparações fotográficas. No entanto, a pergunta central já não era apenas sobre identidade, mas sobre consequências. Se a identidade do verdadeiro pai fosse confirmada, isso mudaria a posição legal dos príncipes?
Segundo as leis britânicas, uma criança nascida dentro de um casamento é considerada, por padrão, filha do marido da mãe, mesmo que o DNA diga o contrário. Mas, no que diz respeito à sucessão simbólica e à opinião pública, o cenário se tornava cada vez mais complexo. Acadêmicos passaram a debater a possibilidade do parlamento aprovar uma lei emergencial que protegesse a atual linha sucessória, mesmo diante das evidências biológicas. Para alguns, isso era uma forma pragmática de evitar o colapso institucional. Para outros, uma traição aos princípios de transparência e meritocracia. Em meio a esse debate, um jornal internacional alegou possuir uma carta manuscrita por Diana, na qual ela admitia saber a verdade sobre a paternidade dos filhos, mas optou por manter segredo em nome da estabilidade familiar. O palácio reagiu com veemência, classificando a carta como falsa e acusando o jornal de tentar desestabilizar a monarquia. No entanto, recusaram-se a apresentar qualquer prova concreta que desmentisse a existência do documento. A falta de transparência alimentou ainda mais a controvérsia. A partir desse momento, grandes veículos de imprensa começaram a vasculhar arquivos antigos, relatar depoimentos e entrevistar pessoas que trabalharam de perto com Diana. Ex-mordomos, enfermeiras e secretários pessoais revelaram fragmentos que até então estavam enterrados pelo tempo e pela lealdade. Uma assistente confidenciou que Diana vivia com medo constante de que a verdade fosse descoberta. Outra antiga funcionária declarou que, em várias noites, a princesa se isolava em seu quarto e escrevia cartas à luz de velas, murmurando para si mesma: "Preciso fazer o certo, mesmo que não seja o mais fácil." Nesse ponto, a narrativa já havia transcendido o escândalo familiar. Era agora uma crise institucional que colocava em xeque o pilar simbólico da monarquia. Cada silêncio era interpretado como uma confissão não verbal. Cada palavra medida como se pudesse explodir em 1000 interpretações. Em meio a essa tormenta, 2 homens, um estigmatizado como bastardo e o outro moldado desde a infância para ser rei, se viam diante da mesma realidade devastadora: tentar manter o equilíbrio enquanto tudo à sua volta desmoronava. De Clarence House, a tensão se espalhava como ondas sísmicas por todas as residências reais, especialmente em Highgrove, onde o rei Charles havia se refugiado após os testes de DNA. Fontes internas descreveram o ambiente como sombrio, melancólico, sufocado por um silêncio emocional. Nenhuma aparição pública foi registrada. Apenas um comunicado seco do palácio: "O rei precisa de repouso por motivos de saúde." Mas quem conhecia Charles sabia que a dor não era física, era emocional, era existencial. Um funcionário próximo revelou: "Ele não está com raiva, não culpa ninguém, mas nunca esteve tão calado. Talvez nunca tenha se sentido tão sozinho." Para Charles, o questionamento sobre a paternidade não era algo novo. Mas agora não era mais uma hipótese incômoda, era um fato irrefutável. E o que mais doía não era o resultado em si, mas o que ele simbolizava: a perda do papel de pai. Ele se perguntava se os abraços, os sorrisos, os momentos de afeto valeriam de algo diante da ausência de laços sanguíneos. Essa dúvida o levou a fazer algo surpreendente: escrever à mão cartas individuais para William e Harry. O conteúdo exato nunca foi divulgado, mas uma fonte revelou uma frase tocante: "Talvez eu não tenha sido quem os gerou, mas os amei com tudo o que um pai pode amar. E esse amor não precisa de provas para ser verdadeiro." As palavras emocionaram parte do círculo real, embora outros tenham visto como uma tentativa tardia de redenção. Harry, que em sua biografia descreveu Charles como frio e ausente nos momentos mais críticos de sua vida, agora via esse abismo emocional começar a se fechar, mesmo que sutilmente. Em paralelo, a Casa Real ativava seu protocolo mais alto de gestão de crise. Os assessores de comunicação montaram 3 possíveis rotas estratégicas: manter o silêncio até que a tempestade midiática perdesse força, permitir que Charles fizesse um discurso à nação,
reconhecendo os fatos e apelando pela união do povo, ou então fortalecer a imagem pública de William, desviando o foco da polêmica genética e direcionando-o para suas ações filantrópicas. Antes, porém, que qualquer uma dessas estratégias pudesse ser implementada, uma nova bomba explodiu. Um dos 3 laboratórios responsáveis pelos testes de DNA confirmou ter sido alvo de um cyberataque. Todos os arquivos digitais foram apagados. Os documentos impressos, guardados sob vigilância, permaneciam intactos, mas a sombra da desconfiança foi plantada. Quem estaria por trás da invasão? Com que objetivo? As teorias conspiratórias proliferaram. Alguns apontavam para movimentos republicanos, dispostos a implodir a monarquia de dentro para fora. Outros sugeriam uma conspiração interna, organizada pelo próprio palácio para desacreditar os resultados e enfraquecer a legitimidade do escândalo. Sem esclarecimentos oficiais, a confiança do público se dissolvia mais uma vez. Simultaneamente, estudiosos começaram a considerar um dilema ainda mais complexo. Se William não era filho biológico de Charles, a partir de qual ponto a linha de sucessão deveria ser reconstituída? Isso significava que outra ramificação da família Windsor teria que ser resgatada e colocada sob os holofotes. Nomes como o Duque de Gloucester e a Princesa Alexandra, até então considerados figuras secundárias, agora surgiam como possíveis peças-chave de uma sucessão redesenhada. Um professor da Universidade de Oxford escreveu em um artigo que viralizou nas redes: "Deixou de ser um escândalo privado, agora é uma crise simbólica nacional. Um único deslize de confiança se transformou numa tempestade emocional de proporções históricas." E em meio a esse turbilhão, Harry permanecia em silêncio. Não dava entrevistas, não postava nas redes sociais, não fazia aparições públicas. Um amigo íntimo comentou: "Harry vive entre o alívio e o peso. Não é mais chamado de ilegítimo, mas também não sabe quem é. E esse silêncio é mais perturbador que qualquer revelação." Enquanto Buckingham tentava conter a crise, um artefato do passado ressurgiu de forma inesperada: o diário pessoal da princesa Diana. Por anos, seus cadernos permaneceram lacrados, com apenas alguns trechos divulgados em biografias autorizadas. Mas após o escândalo do DNA, uma ordem judicial permitiu a revisão completa dos manuscritos, alegando que poderiam conter informações essenciais sobre o que Diana sabia e o que decidiu esconder. As primeiras páginas estavam carregadas de emoções cruas: medo, solidão, frustração, culpa. Mas em uma entrada escrita em 1984, ano do nascimento de Harry, Diana anotou uma frase que gelou a espinha dos envolvidos na investigação: "Já não sou eu mesma. Vivo em um castelo de aparências, e temo que um dia meus filhos tenham que crescer com a verdade que lutei para enterrar." Em outro trecho, ela confessava orar todas as noites para que Charles amasse Harry como seu filho, mesmo sabendo no fundo que ele não era. E em uma das páginas mais dolorosas, escreveu: "Escolhi o amor em vez do título, mas esse amor se tornou o fardo dos filhos que trouxe ao mundo." Os historiadores que tiveram acesso ao diário concordaram. Não era uma confissão pública, mas um grito de alma. Diana revelou o nome do homem que acreditava ser o pai de seus filhos, mas essa parte foi retirada do processo por ordem judicial. Ainda assim, as palavras não despertaram indignação, despertaram empatia. A imagem de Diana emergia, mais uma vez, como a princesa do povo, mas não como símbolo de elegância, e sim como vítima de um sistema que exigia perfeição e silêncio absoluto, em troca da aparência de estabilidade. No centro de Londres, um enorme retrato de Diana foi pendurado em um prédio histórico. Espontaneamente, pessoas se reuniram em vigílias com velas, flores e cartas. Ninguém convocou, ninguém organizou, mas todos sentiram que era hora de prestar homenagem à mulher que se calou por amor aos filhos. Enquanto isso, especialistas em direito sugeriam uma solução radical: a suspensão temporária da sucessão. Isso permitiria que William mantivesse o título de príncipe, sem exercer funções oficiais, enquanto o parlamento,
analisava uma possível legislação que o reconduzisse ao posto de herdeiro legítimo, mesmo com a incompatibilidade genética. Alguns consideravam essa saída equilibrada, outros um artifício para legitimar uma mentira. Em uma reunião de gabinete, rumores indicam que o primeiro-ministro teria dito à rainha: "Estamos numa encruzilhada histórica. Podemos preservar a estabilidade ou preservar a confiança, mas não podemos manter as duas." A frase não foi oficialmente confirmada, mas apareceu em colunas de opinião e manchetes de jornais de todo o país. Enquanto o debate institucional fervia, William optava pelo completo silêncio, sem discursos, sem aparições, sem acenos. Em comunicado breve, Clarence House informou que William havia viajado ao Canadá por motivos pessoais. Seu paradeiro exato foi mantido em sigilo. Kate não o acompanhou. Ela permaneceu em Londres e participou sozinha de um evento beneficente em um hospital infantil. Ao ser questionada sobre William, respondeu com calma: "Ele precisa de tempo, e estarei aqui quando ele estiver pronto para voltar." Não chorou, mas testemunhas afirmaram que seus olhos diziam mais que 1000 palavras. Analistas políticos interpretaram a viagem como um possível gesto de renúncia simbólica. Outros, como um recuo estratégico para se fortalecer emocionalmente antes de se posicionar. Mas a grande questão ainda pairava sobre toda a nação. Uma verdade genética seria capaz de derrubar uma instituição que sobreviveu a guerras, revoluções e escândalos? Enquanto William se afastava dos holofotes, Kate Middleton, sempre vista como sua sombra e apoio, tornou-se o único rosto visível da monarquia. Participou de eventos sociais, visitou escolas, abraçou pacientes, falou com médicos, escutou histórias de mulheres vulneráveis, sempre com uma postura serena, olhar firme e voz suave. Um comentarista da BBC escreveu: "Ela não está apenas apagando o incêndio, está mantendo viva a última centelha de fé que o povo ainda deposita na realeza." Mas, nos bastidores, começava a se formar uma nova tensão. Um conflito silencioso entre duas gerações de mulheres reais, Kate e a rainha consorte Camila. Desde o início da crise, sabia-se que Camila assumiu um papel ativo na gestão da turbulência, sugerindo medidas como a redução na agenda de compromissos do rei Charles, a ampliação da equipe jurídica e até a elaboração de uma declaração pública sobre o que realmente significa paternidade, além do fator genético. Porém, Kate teria se oposto fortemente. Para Kate, a questão ia muito além de estratégias de imagem. Era uma verdade poderosa demais para ser abafada, e mais do que isso, era o futuro de seu marido e de seu filho, George, que estavam em jogo. Segundo uma fonte próxima, Kate via tudo não apenas como princesa ou figura pública, mas como esposa, mãe e mulher que ama profundamente um homem que sempre carregou, desde a infância, o peso de uma dinastia. Camila, por outro lado, sempre enxergou a instituição de fora para dentro, como algo a ser preservado a qualquer custo. E essa diferença de visão se tornava cada vez mais visível. Uma reunião privada foi convocada em Sandringham, com a presença de Charles, Camila, Kate e assessores de alto escalão. William, notavelmente, não compareceu. Os detalhes do que foi discutido nunca vieram a público, mas os efeitos foram imediatos. A agenda de Camila foi drasticamente reduzida. Em contrapartida, Kate passou a ter maior visibilidade, assumindo compromissos simbólicos em nome da coroa. Especialistas interpretaram o movimento como uma transferência de poder brando, uma reorganização silenciosa das figuras centrais da monarquia. A partir de então, não houve mais sorrisos compartilhados entre Kate e Camila. As interações entre elas tornaram-se protocolares, secas, distantes. E enquanto a monarquia buscava se reorganizar internamente, uma força externa, há tempos adormecida, retornava ao debate público, os monarquistas tradicionais. Em uma sessão privada no Clube St. James,
um dos círculos mais influentes da aristocracia britânica, foi aprovada uma resolução simbólica: manter a linha sucessória tal como está, ignorando qualquer questionamento genético, para não comprometer a estabilidade do Estado. Legalmente, a resolução não tinha valor prático, mas, simbolicamente, era um recado direto à rainha, ao parlamento e ao povo. Nem todos estavam dispostos a aceitar uma reforma monárquica baseada em DNA. Ao mesmo tempo, uma petição popular ultrapassava 2 milhões de assinaturas, exigindo a divulgação oficial do verdadeiro pai biológico dos príncipes. A pressão era tamanha que a Secretaria Nacional de Dados iniciou a verificação das assinaturas, e o Ministério do Interior foi interpelado diretamente no parlamento. Nas redes sociais, as hashtags Amo a Verdade, #TronoG, por ADN Real e Justiça Familiar se tornaram virais. A sociedade britânica se dividia. Havia os que apoiavam William independentemente da genética, os que pediam a retirada imediata de seus títulos e os que exigiam o fim completo da monarquia, substituindo-a por um regime republicano. Curiosamente, nesse cenário polarizado, a imagem de Harry, antes vista como a do rebelde ingrato que havia abandonado a família, começava a ser reinterpretada. Veículos internacionais passaram a descrevê-lo não mais como traidor, mas como alguém que, ironicamente, foi o único a se preparar para uma vida fora do sistema real. Sua renúncia, sua mudança para os Estados Unidos e suas memórias agora ganhavam nova luz. Talvez ele apenas tenha se antecipado a uma verdade que, à época, ainda estava oculta. Mesmo assim, Harry não se pronunciava, nem ele, nem Meghan Markle, sua esposa. Segundo fontes próximas, o casal aguardava que William se manifestasse antes de tomar qualquer decisão ou posicionamento definitivo. Muitos viram esse silêncio como um gesto de respeito, uma tentativa de preservar os últimos laços que ainda restavam entre os irmãos. E então, numa manhã de março, o site oficial da família real publicou um comunicado inesperado. O príncipe William se pronunciaria ao vivo, diretamente do castelo de Windsor. Não havia foto, não havia vídeo, nem horário exato. Apenas uma frase que parou o Reino Unido: Sua Alteza falará. Era o anúncio que todos esperavam, ou temiam. Na manhã seguinte, sob um céu nublado típico de Windsor, centenas de jornalistas e convidados aguardavam em silêncio no pátio interno do castelo. A expectativa era quase insuportável. Quando William finalmente surgiu no alto do terraço principal, o cenário ficou em suspenso. Vestia um terno azul escuro, sem insígnias reais, sem medalhas, sem coroa, apenas sua aliança de casamento. Era como se quisesse dizer, sem palavras, que não falava como príncipe, mas como homem, esposo e pai. Durante alguns segundos, ele apenas observou o horizonte, com o rosto firme e o olhar distante, antes de encarar a câmera diretamente. Sua voz, grave e firme, rompeu a tensão. Nasci acreditando que era filho de um rei. Cresci com o amor de um pai, de uma mãe, e com o olhar de um país que acompanhava cada um dos meus passos. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Achei que se me dedicasse o suficiente, mereceria essa confiança. Mas às vezes, a verdade não é o que nos ensinaram. Às vezes, ela dói, confunde, derruba tudo o que considerávamos sólido. Esta semana, descobri a verdade sobre minha origem, e não vou negá-la. O pátio inteiro ficou em silêncio absoluto. William prosseguiu. Não estou aqui para discutir ciência nem leis. Estou aqui porque acredito no valor da honestidade. Ninguém escolhe onde nasce, mas todos podemos escolher como viver. Eu escolho continuar servindo, não pelo meu sangue, mas pelo meu dever. Um tímido aplauso surgiu entre os veteranos de guerra presentes, e logo foi seguido por outros, até que todo o pátio se uniu em uma ovação que não homenageava o príncipe, mas o homem que teve coragem de enfrentar a verdade. William encerrou com uma declaração poderosa. Sou William, esposo de Catherine, pai de George, Charlotte e Louis.
E se um dia eu deixar de ser príncipe, continuarei sendo tudo isso: esposo, pai e filho deste Reino Unido. Ao terminar, não respondeu perguntas. Desceu lentamente as escadas, cumprimentou algumas pessoas e caminhou discretamente em direção aos jardins do castelo, o mesmo lugar onde sua mãe, Diana, costumava plantar lavandas. A imprensa chamou aquele momento de o discurso do século. O jornal The Guardian estampou na capa: ele não é mais um príncipe, é o herdeiro da confiança. E, de fato, as pesquisas de opinião pública confirmaram a repercussão positiva. Mais de 72% dos britânicos apoiavam a permanência de William como herdeiro, independentemente do DNA. Alguns parlamentares, inspirados pelo discurso, começaram a redigir um projeto de lei que permitiria estabelecer a sucessão com base no mérito público e não exclusivamente no sangue. Se aprovado, William se tornaria o primeiro rei legitimado não por hereditariedade, mas por caráter e compromisso. Claro, nem todos aplaudiram. Uma ala da aristocracia mais tradicional reagiu com preocupação. Chamaram o discurso de perigoso, alertando que poderia abrir um precedente simbólico que separaria a monarquia de suas raízes milenares. Para esses conservadores, substituir a linhagem por uma escolha emocional era como abrir uma porta que nunca mais se fecharia. Enquanto o parlamento debatia o dilema entre tradição e renovação, outra pergunta ganhava força. Caso William renunciasse formalmente, quem seria o sucessor legítimo? Seu filho, o príncipe George, ainda era menor de idade. Haveria espaço para uma sucessão direta? Ou seria necessário saltar para outra ramificação da família Windsor? Enquanto essas questões cresciam, Clarence House surpreendeu a todos com um novo comunicado. O príncipe Harry e Meghan Markle retornariam temporariamente ao Reino Unido para apoiar a família nesse período de transição. Era a primeira vez, desde a saída oficial dos dois da realeza, que retornavam em missão de apoio institucional. O reencontro entre os irmãos, mantido longe da imprensa, foi descrito por um agente de segurança como comovente. Eles se abraçaram por muito mais tempo do que o habitual. Ninguém falou nada. Mas aquele abraço foi, sem dúvida, um perdão. Pela primeira vez em muitos anos, William e Harry estavam unidos. Não pelo protocolo, não pelo trono, mas pelo sangue e pela verdade. O que havia começado como um escândalo de DNA agora se transformava em um ponto de virada para a história da monarquia britânica. Mais do que discutir hereditariedade ou linhagem, a nação começava a refletir sobre temas muito mais profundos: identidade, pertencimento, resiliência. Após o discurso de William, analistas passaram a afirmar que a monarquia havia entrado em um novo estágio, não por decreto ou mudança de título, mas por necessidade emocional. Pela primeira vez, não era o sangue azul que sustentava a coroa, e sim a humanidade por trás dela. Sem abdicações formais ou anúncios oficiais, os compromissos públicos de William foram temporariamente suspensos. Cerimônias ligadas à sucessão foram postergadas. Era o que os especialistas chamavam de transição suave, uma forma de manter a estabilidade institucional enquanto o país se adaptava a uma nova realidade. Em Balmoral, residência da rainha, foi enviada uma carta manuscrita aos membros sêniores da família real. O conteúdo foi mantido sob sigilo, mas trechos vazaram à imprensa. Em uma das passagens, a monarca escreveu: "Não podemos escolher a verdade, mas podemos escolher como enfrentá-la, e se o fizermos juntos, ainda poderemos sustentar esta casa." A rainha reassumiu discretamente o comando da instituição. Reuniu em Balmoral os 4 protagonistas dessa nova fase: William, Harry, Charles e Camila. Foi a primeira vez desde a revelação do DNA que os 4 estiveram juntos na mesma sala. Não houve câmeras, não houve testemunhas externas, apenas um encontro fechado, sem registros formais, mas com um pacto silencioso entre eles. Ficou acordado que William continuaria representando a realeza em compromissos diplomáticos,
mas sem participar de eventos simbólicos de sucessão. George permaneceria fora dos holofotes até uma decisão definitiva do parlamento. Charles, com o aval da família, seguiria como rei, mas com foco exclusivo em ações filantrópicas. Já Camila, que antes ostentava o título de rainha consorte, agora passaria a ser referida internamente apenas como apoio ao monarca. Foi nesse clima de reestruturação que a família real anunciou algo sem precedentes: uma cerimônia nacional em homenagem à princesa Diana. O evento foi realizado na Capela de St. James, no dia em que ela completaria 63 anos. Pela primeira vez, Diana recebeu tratamento de Estado, um reconhecimento que transcendeu protocolos. William, Harry, Kate, Meghan e outros membros da realeza participaram do tributo. Durante a cerimônia, foi exibido um vídeo inédito de 1995, no qual Diana dizia: "Não sei o que será do futuro dos meus filhos, mas enquanto tiverem coração, nunca estarão perdidos." Ao ouvir a gravação, todos na capela permaneceram em silêncio absoluto. William inclinou a cabeça, em sinal de respeito. Harry segurou a mão de Meghan com força. As lágrimas que escorreram foram discretas, mas verdadeiras. Ao final do evento, Clarence House anunciou a criação de uma fundação conjunta entre os irmãos, em nome de Diana. O objetivo? Apoiar crianças órfãs e famílias afetadas por disputas de paternidade ou crises genéticas. O comunicado terminava com uma frase simples, mas poderosa: "Não escolhemos como viemos ao mundo, mas podemos escolher o que deixaremos nele." A reação foi, mais uma vez, extremamente positiva. A narrativa pública mudou de eixo. De escândalo, o caso passou a ser visto como uma oportunidade. Um conhecido tabloide britânico estampou: "Dos escombros nasceu luz. Os príncipes transformam a verdade em ação." A discussão sobre identidade biológica foi, pouco a pouco, sendo substituída por reflexões mais humanas sobre coragem, amor e legado. Um acadêmico da Universidade de Cambridge escreveu em um artigo amplamente compartilhado: "A monarquia não sobreviveu dessa vez por seu símbolo, mas por sua coragem." E, enquanto o parlamento analisava o projeto de lei que permitiria nomear o herdeiro com base em mérito, e não apenas por sangue, William esperava em silêncio. Se aprovado, ele voltaria oficialmente à linha de sucessão, como um rei escolhido pelo povo. Caso contrário, seguiria sendo o que sempre foi: um marido dedicado, pai presente e filho de uma mãe que tentou protegê-los a qualquer custo. Harry, por sua vez, embora não tenha retornado formalmente à estrutura da monarquia, passou a surgir com mais frequência em ações humanitárias ao redor do mundo. Dos Estados Unidos à África, seu discurso ganhou um novo tom, mais maduro, mais empático. Em uma das raras entrevistas que concedeu após os acontecimentos, disse com clareza: "Antes, eu fugia de tudo. Agora entendo. Às vezes, a verdade não nos destrói, ela nos completa." Com essa frase, ele ressignificava sua trajetória, não mais como fuga, mas como preparo. Aquela que parecia uma separação definitiva da família, agora era vista como uma pausa necessária para encarar o que estava por vir. E assim, o que começou como um escândalo genético transformou-se em um dos capítulos mais marcantes e emocionantes da história da monarquia britânica. Não se tratava mais apenas de paternidade biológica. Tratava-se de identidade, de humanidade, de sobrevivência em tempos em que a verdade já não pode ser enterrada por conveniência. A família Windsor, diante de sua maior crise em décadas, não se desfez, se reinventou. Os analistas que previram o colapso da coroa britânica passaram a reconsiderar suas previsões. Em vez de ruir, a monarquia parecia ter encontrado, paradoxalmente, um novo alicerce em sua fragilidade exposta. As falhas não foram escondidas, mas acolhidas. O povo,
que tantas vezes se sentiu distante dos muros dos palácios, agora enxergava nos rostos reais algo familiar: dor, arrependimento, amor e a tentativa de seguir em frente mesmo sem respostas absolutas. Enquanto o parlamento debatia os detalhes finais da nova proposta legislativa, que poderia redefinir como a linhagem real é validada, William manteve-se afastado dos holofotes. Evitou entrevistas, limitou suas aparições, mas nunca deixou de cumprir as obrigações mais sensíveis, aquelas que envolviam contato direto com o povo. Visitou abrigos, participou de iniciativas educacionais, manteve conversas privadas com famílias em situação de vulnerabilidade. Cada gesto, cada visita, parecia reforçar sua nova identidade. Um líder por vocação e não por linhagem. Kate, por sua vez, continuou como a principal figura pública da realeza durante esse período de transição. Sua postura firme, mas sensível, conquistou ainda mais a simpatia popular. Em eventos, era comum vê-la sendo abordada por mães e crianças que, com um simples abraço, expressavam apoio e confiança. Especialistas em comunicação classificaram a presença de Kate como o eixo emocional da monarquia naquele momento, o ponto de equilíbrio entre tradição e renovação. E assim, a coroa britânica atravessava mais uma de suas muitas tormentas históricas. Não intacta, não ilesa, mas talvez mais humana do que nunca. Uma instituição milenar que, em vez de quebrar sob o peso da verdade, dobrou-se diante dela e, ao fazê-lo, sobreviveu. Não por decretos nem por cerimônias, mas por ter permitido que, pela primeira vez em muito tempo, seus símbolos fossem pessoas reais, com dilemas reais, em busca de algo maior do que poder, a verdade e o pertencimento. Essa foi a história que, mais do que abalar a monarquia, revelou sua alma. Uma narrativa de perdas, de descobertas dolorosas, de confrontos internos e de união, mas, acima de tudo, uma história de renascimento. Pois no fim, não foi o sangue que sustentou a Casa Windsor, foram as escolhas. E a mais corajosa de todas foi a de aceitar a verdade não com medo, mas com dignidade.